vascaíno, fala vascaína. Meus amigos, primeiro semestre do Vasco da Gama foi por ralo abaixo. Vasco da Gama aí que só volta a jogar agora no dia 15 de abril, um mês praticamente sem ver o Vasco da Gama. E a gente vai falar muito aí sobre a partida de ontem envolvendo Vasco da Gama e Flamengo. A gente vai falar muito sobre a situação aí de arbitragem e também sobre a situação de reforços, né? Então peço a você, para você se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e bora para o nosso vídeo. O seguinte, lamentavelmente, após uma semana vexatória, porque essa que é a verdade, o Vasco fez um papelão essa semana. Saiu para o ABC na Copa do Brasil e foi eliminado para o maior rival. Você acabar o jogo e ficar colocando a culpa em Ferdi, ficar colocando culpa em arbitragem é algo lamentável. Porque, olha, é a gente desvirtuar os fatos. Porque um monte de coisa errada aí, ficar colocando culpa somente em arbitragem e ficar colocando culpa aí na Ferdi, não é isso que o torcedor do Vasco quer ouvir. Foi uma semana de vergonha. Lembrando, foram 2 eliminações. Contra o ABC, a culpa foi da arbitragem ou a culpa foi da qualidade técnica do elenco aí do Vasco da Gama. Então, ao invés das pessoas ficarem dando justificativa aí, mas que jogou bem e não ganhou, foda-se, o futebol é resultado. E o Vasco da Gama simplesmente investiu 108 milhões de reais e os resultados idênticos ao do Jorge Salgado do ano passado. Vasco eliminado da Copa do Brasil e eliminado também aí do Campeonato Carioca. O que vale é o resultado. Tem que parar com essa situação de tampar o sol com a peneira, porque remédio para o Vasco da Gama não é o Egnaldo, não é o Rodrigo, não é o Peck, não é o Figueiredo. O que a gente tinha que cobrar e o que a gente tem que cobrar são as promessas que não foram cumpridas. Porque se o seu Josh Wande tivesse cumprido as promessas as quais ele prometeu para você, torcedor do Vasco, e qual é a promessa, Laureano? Era de ter um orçamento igual ao do Flamengo, né? Era de ter uma folha mensal de 32 milhões, que hoje a folha do Vasco da Gama não chega a 10. De repente, se ele tivesse cumprido com a palavra dele, a gente não teria sido eliminado por poderoso ABC. Ou, de repente, Maurício Barbieri, quando olhou para o banco ontem e perdeu a paciência com o Pedro Raul, por exemplo, ele não teria colocado o Egnaldo. Então a gente tem que ser muito sincero, muito honesto para o torcedor do Vasco, certo? Houveram erros aí de arbitragem? Tá. O jogo ia acabar 1-1. O empate era dos caras. E aí? O campeonato acabou. Ninguém vai cobrar por reforços, não? Cadê os reforços de peso? Que não fui eu que prometi. Foi a SAF do Vasco que prometeu uma nova era, um time aí para ser o top 5 do Brasil. Será que a gente tem que cobrar aqui e parar de canalice, de bobagem? É que o Paulo Brax deu as caras.
É que o senhor Luiz Melo, essa semana, venha falar. A gente tem que cobrar é que numa semana de clássico decisivo contra o Flamengo, o dono aí de 70% da SAF estava simplesmente comemorando a compra do Hertha Berlim e estava cagando para o Vasco da Gama. É isso que a gente tem que falar para o torcedor. A gente tem que falar para o torcedor que nem 1/3 daquilo que foi prometido foi feito. E, de repente, tem até dinheiro. Só que a prioridade não é colocar o Vasco no topo do Brasil. A prioridade é comprar time lá fora. Será que esses caras essa semana vai vir falar? Ou a gente vai viver com a mediocridade, com toda aquela disfarçatez? Porque lá no clube associativo, quando a gente perdia, o presidente fugia, como está fugido, está foragido até hoje, e não fala nada, não se expressa. E aí na SAF vai ser a mesma coisa? O torcedor não vai ter uma satisfação? Uma satisfação? E sabe o que vai acontecer, torcedor do Vasco? Vai estourar em cima do Maurício Barbieri. O próximo jogo do Vasco é contra o Atlético Mineiro. Depois a gente joga com o Palmeiras. Depois tem um clássico com o Fluminense. Depois tem um jogo contra o Bahia. Toma as 2 porradas e o treinador cai. Então é um erro analisar a partida de ontem sem ver o planejamento, sem cobrar aquilo que efetivamente foi prometido para a torcida do Vasco. E olha, foi muita coisa aí prometida para a torcida do Vasco. Agora, a gente para botar a cara aqui, a tapa, para poder cobrar, a gente tem que ter disposição, hein? Porque tem gente aí, né, que vai falar, não, é anti por conta de negócio de SAF. Eu quero saber se o Josh Wand vai chegar aí o Cuejá, vai chegar aí a cereja do bolo, vai chegar um atacante de peso, porque ninguém aguenta mais o Pedro Raul. Então vem a público e fala. Não se esconde, não. E, lamentavelmente, criador de conteúdo fala, mas que jogou bem. Mas que arbitragem. Ó, isso é passar pano. Passar pano. Semana do Vasco, desculpa o termo, foi escrota, e você ser eliminado pro ABC dentro de São Januário, você ser eliminado pro o pior Flamengo dos últimos 10 anos é esse que o Vasco perdeu. Pior Flamengo dos últimos 10 anos é esse que o Vasco perdeu. Certo? E o que foi prometido? Ninguém vai cobrar. Valeu. Obrigado pela atenção aí. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu. Vamos ver se hoje vai chegar reforço de peso. Valeu.